A constituição do personagem. Dizíamos que, assim que nascemos, temos uma mãe que nos observa e nos nomeia. Essa mãe, projetando sua própria percepção, vai escolher palavras para nos descrever. Vai decretar uma série de atributos que vão coincidir com alguma das nossas manifestações. Por exemplo, se choramos, coisa totalmente esperada de um bebê humano que reclama contato, atenção, olhar, presença ou o que for, podemos nos tornar um chorão, se choramos mais do que a nossa mãe tolera. Ou tranquilo, se temos irmãos mais velhos que choraram mais energeticamente do que nós. O choro pode ser uma realidade, mas a percepção que a mãe tem disso que fazemos vai lhe permitir nos nomear a partir de algo que nos identifique. Outra maneira de encarar essa realidade de pensamento é reconhecido que em todo palco familiar, peças de teatro serão encenadas. Cada vez que um novo integrante chega à família, os pais procuram dentro do baú de fantasias algum que acreditam servir bem e o vestem. É como um jogo inconsciente que jogamos entre todos. Nesse baú há fantasias de todo tipo: a Cinderela, o Cavalheiro, a Bruxa Má, o Caçador, a Bela Adormecida, o Lobo, os Anõezinhos, a Madrasta, o Salvador, Deus, os anjos, as flores do bosque, o guerreiro, a virgem, a donzela, o pão duro, o chefe e etc. É interessante notar que, em geral, daremos à criança recém-chegada um disfarce que esteja disponível. Raramente oferecemos a ela um que já seja muito usado na família. Porém, podemos pensar que há algo especial em cada criança que traz? Por acaso a personalidade da criança não tem importância? É possível imaginar que a criança escolhe seu disfarce? Sim, claro, isso também acontece. As mães percebem a força, a vitalidade, a temperança, o equilíbrio ou a sensibilidade que a criança traz consigo. Trata-se de um trama familiar difícil de detectar, porque quase todas as percepções são inconscientes. Seja como for o que acontece, decidimos que esta criança será a salvadora do agora e para sempre, a quem ela tem que salvar. Logo veremos. Por ora, nos ocuparemos de dizer à torta e à direita que essa criança é especial, que traz um pão debaixo do braço, ou seja, prenuncia a fartura. Ou então diremos que é indomável e não pertence a alguém digno de nossa família. Ou que em uma menina tão boa, mas tão boa que não dá nenhum trabalho e dorme tanto que quase se poderia criar sozinha. É assim que vestimos cada criança com seu disfarce, com seu personagem. Portanto, dificilmente teremos lembranças exatas em relação ao momento preciso em que o conferimos. Não bastasse isso, uma vez que se vestiu o disfarce de cavalheiro, de valente, de tímido, de sensível ou de travesso, só poderemos continuar olhando com o seu personagem a reboque, porque nunca soubemos como era a criança em essência. Então, algo mais acontece. Tudo que a criança escuta de si mesma, positivo ou negativo, tem relação com o personagem que encarna. E assim, em sua necessidade desesperada de ser amada, a criança tentará ser o mais valente dos valentes, a mais bela das belas ou o mais doente dos doentes. Por quê? Porque se os adultos, ao olhá-la, olham seu personagem, então pare de ser olhada. Ela terá de exigir e exibir seu disfarce a fim de ser o melhor de todos. Assim, passamos os anos. Nós, crianças, crescemos e teremos pouquíssimos registros interior de algo que seja diferente do personagem encarnado. Acreditamos que somos isso, e também acontece algo mais complexo. Como pertencemos a uma trama familiar, nosso personagem tem vários papéis que devem ser cumpridos, porque fazem parte da cena. Isso permitirá que os demais também desempenhem seus respectivos personagens com facilidade. Podemos dizer que estamos todos prisioneiros do personagem que nos coube e que então nos dedicamos a aperfeiçoá-lo. Se me coube ser o salvador da mamãe, é porque mamãe será a mais doente, a mais necessitada de todas. Acreditamos que sou o que sabe ajudar. Crescerei ajudando e resolvendo os problemas de todo mundo, mas sem nenhum registro das minhas necessidades pessoais. E isso é ruim?
Se tenho 6, 9 ou 12 anos, claro, porque sendo criança, ninguém nomeará minhas necessidades infantis genuínas, mas todos os adultos se ocuparão de reforçar a roupa de Salvador, para que meu papel se encaixe perfeitamente na cena familiar completa. A partir desse exato instante, me perdi de mim mesmo, porque não tive acesso ao apoio ou ao acompanhamento para transpor os obstáculos próprios da minha infância, dos quais não tive registro algum, e se não tenho registro do que aconteceu comigo interiormente, não sei quem sou. Todos os personagens têm o mesmo defeito, escondem a capacidade de representar um papel, mas esse papel não é exatamente igual a ser essencial. Digamos que nosso ser interior é muito mais rico, mais vasto e, sobretudo, mais ambivalente. Ao contrário, cada personagem desempenha o máximo dos seus atributos, porque os demais já são desempenhados por outros membros da família. Por exemplo, o lobo que come a vovozinha, no conto da Chapeuzinho Vermelho, não pode ser bom, porque deixaria de ser lobo. Mas, se não estivesse disfarçado, se fosse uma pessoa comum e corriqueira, poderia ser bom às vezes ruins, ou até indiferente em outras vezes. Essa é a grande diferença entre viver alinhado com isso que somos e desempenhar um personagem determinado. Seguimos essa lógica. Se uma criança se torna um lobo mau da família, se acostumará a reagir como lobo, encontrando as vantagens que esse personagem oferece. Por exemplo, conseguirá que todos tenham medo dela. Se essa criança vive em um entorno de relativo desamparo, como quase todos nós, o medo será seu pior inimigo. Mas, se os demais têm medo dela, já está mais bem posicionado, provocando os benefícios que essa atitude lhe outorga. Uma vez que, constatados bons resultados, ou seja, que alguém tem medo dela e, portanto, não a machuca, compreenderá que pode ser e fazer uso de uma ferramenta eficaz contra seu próprio medo. Então, continuará usando-a cada vez mais. A partir de agora, inconscientemente, a criança vai exibir seu disfarce, ou seja, tentará desempenhar seu papel cada vez melhor. Será o pior, rugirá cada vez mais forte, dominará territórios e, à medida que cresce, se tornará um jovem feroz. A partir dessa realidade relativamente invisível, continuará fortalecendo seu personagem, podendo alcançar um alto nível de crueldade. Pode ser um espancador ou um homem de negócios temerário que vive o trabalho como um campo de batalha infestado de inimigos. Possivelmente, ganhe todas as suas batalhas. Porém, esqueceu-se de que, em seu interior, há uma criança assustada e ferida que só pretende se salvar do seu próprio medo infantil. E que, por isso mesmo, usa suas fantasias permanentes, não atirando nem para dormir. É bom saber que o personagem ao qual nos acostumamos ao longo da vida sempre oferece um refúgio e uns tantos benefícios. O mal, por exemplo, garante que ninguém nos machucará, porque atacaremos primeiro. Outros personagens funcionam da mesma forma. Ao eterno doente, ninguém pode nada. O depressivo crônico tem um harém para se ocupar dele. O que não sabe de nada vive em uma bolha, sem contato com a realidade, obrigando os demais a se encarregar de tudo. O onipotente manipula os fios e assume o poder. O manipulador não só rouba o que pertence aos outros, como também é amado por aqueles a quem enganou. Enfim, há milhares de personagens possíveis. Só quero deixar claro que o personagem habitualmente é tudo o que temos para sobreviver. São os atributos do personagem que nos permitirão suplantar o desamparo da nossa infância, a falta de compreensão por parte das pessoas mais velhas, a rigidez, o autoritarismo ou simplesmente a solidão que vive quando são crianças. O personagem que adotamos não nos abandona, cuida de nós, permite-nos transitar pela vida com certos recursos. Por que não viver tranquilos, então, com o personagem nas costas para sempre? Seria fácil, mas o ser essencial que vive em nosso interior faz força para aparecer. Podemos afirmar que nosso verdadeiro eu, nosso verdadeiro ser autêntico é muito mais amplo, rico e complexo que o personagem. De qualquer maneira, nenhum de nós quer deixar seu personagem de lado.
a menos que atravessemos momentos vitais, críticos, nos quais, em princípio, o personagem vai agir no automático. No entanto, ao mesmo tempo vai deixar em descoberto as limitações que tem. Por exemplo, no meio de um divórcio, o mal quer ser levado em conta e compreendido, coisa que raramente esse personagem obterá. O valente pretende não ser mais ferido, mas se vive em meio a batalhas inglórias, isso não será possível. O enfermo crônico não quer ficar mais doente, mas se for esta a única maneira que ele conhece de receber carinho, não se arriscará. Há um momento na vida, ou muitos deles, nos quais o personagem não nos serve mais. A pessoa só procurará ajuda para se desprender do personagem se realmente necessitar. Mas enquanto o personagem continua sendo cômodo e enquanto obtivermos mais benefícios do que o contrário, é pouco provável que façamos mudanças substanciais em nossas vidas. Isso é importante, sobretudo para nós que trabalhamos acompanhando processos pessoais. Os terapeutas de todas as áreas, os médicos, os curadores, temos a intenção genuína de ajudar outras pessoas a não sofrer. No entanto, do meu ponto de vista, necessitamos antes de tudo compreender, junto com quem nos consulta, a lógica e os benefícios do personagem que cada indivíduo assume em sua mais terna infância e saber se chegou o momento adequado de nos livrarmos dos benefícios que ele nos traz. Se não é o caso, é possível que a pessoa pretenda não sofrer mais, mas sem deixar seu personagem de lado. Nesse caso, a ajuda que podemos dar a ela será praticamente nula. Por quê? Porque se alguma situação, um vínculo, um acontecimento ou uma trama familiar nos traz sofrimento e já não nos serve, teremos que mudar nossas estratégias, porque fomos nós que contribuímos para organizá-las com o nosso personagem nas costas. Isso será possível se compreendermos a lógica das nossas ações. Por exemplo, suponhamos que encarno o lobo mau e acontece algo na família que os demais escondem de mim, com medo de que eu me zangue. Ao saber, sinto que sou excluído, que não cuidam de mim, porque não me fizeram participante. Posso fugir e posso rugir forte, ou castigar os demais por não terem me explicado o que acontecia. Mas é evidente que se me esconderam os fatos justamente porque eu sou o grande lobo feroz que se zanga, e se agora quero participar mais dos intercâmbios familiares, será necessário que todos deixem de ter medo de mim. Mas se deixam de ter medo de mim, em parte vou saber o que acontece, mas em parte alguém poderá me machucar, pois terá acesso a mim. Então aparece uma grande contradição. Estou disposto a abandonar os benefícios que o personagem me oferece? Estou pronto para ser reconhecido como vulnerável? Nesse ponto, trata-se de uma decisão pessoal. Possivelmente dependa da balança entre benefícios e desvantagens. Se chegamos a um momento na vida em que o personagem caiu em desuso, possivelmente estaremos mais bem posicionados para ir deixando-o pouco a pouco. Para tomar essas decisões, talvez a vontade não seja suficiente. Quase nunca deixamos de lado o refúgio que nos resguardou emocionalmente durante tantos anos. Reconhecê-lo é o primeiro passo. Registrar como age em cada uma das cenas cotidianas, o segundo. Tornar a decisão de ser responsável pelo que geramos, positivo ou negativamente, é o terceiro passo. Então aparece o quarto passo, que pode durar pelo resto da vida, que tenta transformar nosso automático, buscando entrar em ação a partir de um lugar mais consciente, menos mentiroso ou menos defendidos. Portanto, deixar de lado o personagem não é nada fácil, sobretudo porque não sabemos de que outros modos ou demais podem nos reconhecer. Portanto, deixar de lado o personagem não é fácil, sobretudo porque não sabemos de que outro modo os demais podem nos reconhecer, muito menos gostar de nós. Por exemplo, se assumo o personagem que cuida dos necessitados, que se vira sozinho e nunca tem problemas, no dia em que me sentir cansado ou sozinho demais e tiver vontade de que alguém se ocupe de mim, obviamente isso trará transtornos a todo mundo e não haverá nem quem aceite essa mudança repentina. Portanto, o entorno
fechará suas fileiras, obrigando-me a continuar cumprindo o papel que tinha antes. Tendemos a reagir de maneira automática aos modelos conhecidos. Por isso, diante do menor obstáculo ou incompreensão por parte de uma pessoa significativa para nós, voltamos a funcionar segundo o nosso esquema habitual. Costumamos ser funcionais na trama complexa, portanto, é frequente que quando um personagem não cumpre seu papel, todos os demais se desorganizam e exigem que as coisas voltem a seu fluxo normal. Por exemplo, se historicamente assumi o personagem da irmã mais nova, infantilizada e alheia aos conflitos familiares e nunca trouxe nenhum problema para casa, no dia em que decidi começar a pensar por mim mesma, a trama tenderá a desprestigiar meus movimentos. Suponhamos que tenho 2 filhos pequenos e visitamos todos os domingos a casa dos meus pais, onde historicamente nos reunimos com meus irmãos, cunhados e sobrinhos, e que um dos meus sobrinhos abusa do meu filho. Diante de uma crise dessas dimensões, peço ajuda. Começo a reconhecer meu personagem, revejo todos os personagens familiares, converso com meu cônjuge, decido amadurecer. Quero ver tudo que me empenhei em não ver ao longo da vida para manter-me fiel ao meu personagem. Agora, o personagem da ingênua eterna me machuca meu filho, e tenho um cônjuge maduro que não me permite permanecer nesse papel infantil. Então decido ver não só a situação afetiva completa de meu sobrinho, mas a de toda a família, a qual pertenço. Peço mais ajuda, repasso a história da minha vida. Tenho pouquíssimas lembranças, justamente porque eu era a menina boa que não tomava conhecimento de nada. Mas, pouco a pouco, vejo minha responsabilidade ao me acomodar na negação sistemática. Vejo meus pais, vejo a mim mesma tentando me mover na escuridão. E, ao começar a me ver, não posso deixar de ver. Dói, avanço e retrocedo em minhas lembranças. Confundo-me. Em alguns momentos, tudo se torna cristalino. Vejo os enganos e os discursos duplos que marcaram minha infância. Vejo as mentiras, vejo o doce ingenuidade na qual decidi me proteger. Vejo a comodidade de negar o que era óbvio. Vejo os maus tratos e abusos emocionais históricos em minha família. Vejo minha mãe queixando-se do meu pai. Vejo meu irmão mais velho na reabilitação por consumo de drogas. Vejo a mim mesma fechada em um conto de fadas. Recordo da casinha de madeira cor-de-rosa onde passava as tardes com minhas bonecas. Vejo minha irmã mais velha brigando com meus pais e saindo de casa. Vejo a mim mesma brincando ainda com os 15 anos. Vejo cena dos meus pais acusando-me mutuamente e eu sem querer saber o que acontecia. E agora vejo meu filho abusado. Com 1 milímetro de decisão pessoal, me disponho a tirar a venda dos olhos e confrontar o que aconteceu. Todos em minha família fecharam as fileiras e me chamaram de louca. Em alguns momentos penso que posso ter enlouquecido. Eu era tão boa e tão sorridente e agora vejo imagens distorcidas. Como saber se isso que vejo é verdade? De fato, encaixa. E aparecem mais e mais lembranças da infância que nunca tinha surgido na minha consciência. E as peças do quebra-cabeça emocional se inserem em uma facilidade maravilhosa. Então, aparecem mais e mais lembranças em cascatas. E alguém coloca palavras e nomes em situações que nunca foram nomeadas. Decido que não quero mais ser a menina ingênua e tonta. Já não é por mim, é por meu filho. Quando vejo e nomeio o que vejo, meu filho dorme placidamente à noite. Quando minimizo, tergiverso ou justifico, meu filho tem terrores noturnos. Então, esses gritos na escuridão me lembram de que não se pode voltar atrás, de que o personagem da menininha boba foi um excelente refúgio na minha infância, mas agora me transforma em uma perigosa depredadora dos demais. Se tenho filhos ou pessoas que dependem de mim, serei feroz, ainda que não tenha registro disso, com meu doce sorriso e reboque. O problema é que, se decido sair do refúgio da ingenuidade, talvez tenha que pagar o preço do desamor. Assim, chegamos a um ponto importante desse exemplo. Quando estamos em condições de abandonar o personagem, ao constatar que não nos serve mais, o maior medo é o de não sermos mais amados, porque já não reagimos mais às expectativas dos outros.
No entanto, é uma ilusão, porque antes, quando desempenhávamos nosso papel, também não fomos amados. Éramos funcionais e ou necessários, mas ser amado é outra coisa. O medo de perder algo de que qualquer forma não tivemos é um equívoco. No entanto, age em nossas crenças quando estamos a ponto de dar o temido salto entre o personagem conhecido e as infinitas possibilidades que um estado de consciência mais amplo pode oferecer. No exemplo escolhido, a trama poderia exigir que não houvesse quem denunciasse os maus tratos ou desamparo, ou talvez esses papéis já fossem ocupados por outros irmãos mais velhos. Portanto, os pais podem ter querido resguardar e vestir a filha caçula de bonecas para satisfazer suas fantasias de família feliz. E funcionou. Enquanto funcionou, poderia ter continuado, cada um com o seu respectivo papel? Sim, é claro, mas alguma coisa aconteceu para que o personagem da menina bonita tenha deixado de ser tão cômodo para a mulher que usava o disfarce. Todos esses movimentos, se acontecem, não dependem do amor, mas do medo de cada um dos envolvidos. Quando adquirimos maturidade suficiente para nos atravessar e abandonar nosso personagem, ela nunca se perde no terreno do amor. Quando muito, aparece a realidade nua e crua. Quanto maior o desamparo emocional, mais refúgio no personagem que confere a identidade. Se falamos de refúgio, implicitamente estamos falando também de fragilidade ou de infância, porque toda criança é dependente em todas as áreas. Quando somos crianças, dependemos fisicamente, afetivamente e economicamente dos nossos pais. Não há praticamente nada que possa fazer e que possamos fazer ou resolver por nós próprios, pelos nossos próprios meios, sem a colaboração dos adultos. Por isso, as experiências que temos de amparo ou, ao contrário, de vários níveis de solidão, desamparo, falta de compreensão ou distância afetiva quando fomos crianças, vai articular o tipo de refúgio que teremos de construir, da maneira que conseguiremos para sobreviver. Esses refúgios geralmente são emocionais e assumem uma forma específica por meio do qual nossos personagens se organizam nas vidas e nas relações. Não há personagem mais importante ou mais forte do que outros. Por exemplo, se alguém encarna o papel do doente crônico, para além das aparências, pode ser o personagem mais poderoso de toda a família. Se mantiver em suspenso ao longo de várias gerações um monte de indivíduos dependentes da sua enfermidade. No entanto, todos poderíamos acreditar que o valente ou o empresário de sucesso são mais poderosos do que o cardíaco para quem não se deve levar mais notícias porque ocorre o risco de ter um infarto. Na verdade, o personagem é mais forte se temos uma necessidade imperiosa de nos aferrar a ele. Poderíamos dizer que, quanto maior o desamparo durante a nossa infância, tenhamos consciência disso ou não, mais forte será o nosso personagem, porque o terror infantil que ainda vibra em nosso interior terá pânico de se desfazer da única coisa que nos deu segurança. O personagem foi nosso cuidador mais fiel. Ele nos deu toda a proteção visível e invisível que podemos esperar. É importante levar isso em conta, já que, quando iniciamos um trabalho de amplitude de consciência, repassamos a solidão ou a distância emocional vividas na nossa infância, detectamos o personagem e supomos que desejamos nos desfazer dele. Teremos de saber que o sofrimento na infância foi pugnante. Será melhor não ter pressa de nos despedir do personagem, pelo menos até não ter certeza quanto à dimensão do nosso desenraizamento afetivo do passado. É bom saber que todos necessitamos ser amados, e se o reconhecimento, por menor que seja, vem junto com o que o nosso personagem faz, ele será a única ferramenta para nos sentirmos bem. Suponhamos que vesti o personagem do resolutivo e eficiente. Em minha família, fui capaz de solucionar um problema complicado de herança com apenas 18 anos. Então, sou quem resolve os trâmites intermináveis de aposentadoria dos meus pais. Sou quem consegue inscrever meus sobrinhos na escola em que não havia vagas. Sou também a pessoa que trabalha em recursos humanos e
dirimir as diferenças entre empregador e empregados. Sou o solucionador de todos os problemas alheios. Sem dúvida, a partir dessa posição é fácil perceber que serei admirado, querido e valorizado, desde que continue resolvendo problemas. Muito bem, continuemos supondo que me apaixono por uma mulher. Por quem serei capaz de me apaixonar? Por alguém que tenha muitos conflitos e resolver, é claro. Essa mulher ficará encantada comigo, pois a resgatei das garras de pais atrozes e a trouxe para viver em um castelo harmônico. Talvez muitos momentos românticos estivessem relacionados com o estresse que minha mulher amada tinha em consequência de seus conflitos e a proteção que eu ofereço, coisa que nos lançava a um mar de sensações amorosas. Possivelmente poderíamos viver assim por muitos anos. Laura Gutman, em seu livro O Poder do Discurso Materno.